Saúde, amados de igreja, na santa paz do Senhor Jesus, amém? Pela graça de Jesus, nós temos uma oportunidade única hoje, nesse último domingo do ano, de poder expressar a Deus o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa reverência, lembrar de tudo que foi feito, de tudo que passamos, mas recebemos força, recebemos ânimo para continuar, nada nos deteu, porque Deus, segundo a palavra que Ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Salmo 124 diz: se não fora o Senhor, ora diga a Israel, o inimigo teria nos engolidos, vivos, mas o Senhor esteve conosco. O Senhor é a nossa força, é o nosso refrigério, Ele é aquele que nos ampara nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, um coração grato é tudo que nós precisamos ter para saber que não foi por nós mesmos que nós chegamos até aqui, mas foi por Ele, para Ele e para a glória dEle. Amém? Eu quero ler com vocês e meditar na palavra de Deus por alguns instantes. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 12. Primeiros Coríntios 2, o versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Inclina a sua cabeça em uma oração de agradecimento a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Tu és a vida da nossa vida. Nós existimos em Ti, Senhor. Em Ti nós estamos, nós vivemos, nós andamos, porque só em Ti há vida. Que a graça do Espírito Santo possa trazer profundidade em nosso coração nesta noite, em nossa mente, para que a gente saiba que tudo é para a Tua glória, que nosso coração se transborde desta alegria, para nos fazer conhecer a profundidade deste amor infinito, que é o amor do nosso Deus para conosco, todos os dias em Cristo. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele vai trazer esse ensinamento muito profundo, irmãos, da sua pregação sobre a obra de Cristo no Calvário, sobre aquilo que realmente nós recebemos de Deus gratuitamente pela graça. Nós sabemos que o
que Deus tem preparado não tem como saber, não tem como conhecer, a não ser pelo próprio Deus, a não ser pelo o Espírito da graça, o Espírito de Deus, que se move em nossos corações. E esse versículo ele vai dizer alguma coisa muito interessante. Ele vai dizer que as coisas que o olho não viu, é a primeira coisa que nós vamos pensar. Sabe, queridos, existem tantas coisas que o olho não viu. Em todos os anos, em todo o tempo da vida do homem na terra, ele aprendeu um pouco sobre coisas invisíveis. Porque a ciência cresceu, a ciência aumentou, e eles construíram grandes lentes de microscópio, e eles entenderam então que tinha coisas que o olho não via. E eles começaram a conhecer coisas que estão na terra, mas que no olho humano naturalmente não consegue ver. E através de lentes poderosas que aumenta o objeto 100 mil vezes, se for preciso, ou mais, eles trazem o conhecimento daquilo que o olho natural não vê, mas que está em nosso meio. Porém, a palavra de Deus está declarando hoje para nós que tem outras coisas muito maiores que o olho também não vê, que o homem natural não consegue ver, e que é necessário ter uma grande lente também, mas não humana, mas a lente de Deus, a lente do Espírito, para revelar, para mostrar ao ser humano que tem algo muito maior, além daquilo que os nossos olhos possam contemplar, além daquilo que os nossos olhos tentam nos mostrar. Porque enquanto isso não acontece em nossas vidas, queridos, o ser humano apenas conhece através dos olhos naturais, os olhos carnais, e ele não consegue ser feliz, não consegue avançar, porque o que traz felicidade hoje, amanhã já está ultrapassado. Aquilo que no momento traz uma alegria para ele, que é contemplar um presente, contemplar um carro, uma casa nova, um carro novo, contemplar sabe, alguma coisa que ele estava almejando, mas amanhã já está ultrapassado. Amanhã ele precisa de algo novamente. Os olhos dele precisam ver novamente alguma coisa diferente para trazer uma alegria para ele. Mas o texto desta noite que nós estamos lendo vai dizer para nós que não é nada disso. Que o Espírito de Deus tem uma revelação para o ser humano que jamais na terra alguém pode ter. Que homem algum, por mais inteligente, por mais sábio, por mais rico, por mais poderoso que ele pareça ser, ele não alcança. O apóstolo Paulo, nesse texto, ainda nesse capítulo, ele vai mostrar também que isso não foi revelado aos sábios, isso não foi revelado aos grandes, mas foi revelado aos pequeninos de coração quebrantado. Porque Deus escolheu as coisas simples, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são.
tudo isso só pode ser realizado dentro do homem através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que gera em nós a capacidade de ver além, de perceber. Então isto é sentido por um coração quebrantado e visto pela fé que está em nosso coração. Vocês entendem isso? Amém, queridos? O coração quebrantado percebe Deus. E os olhos da fé mostram uma esperança viva, que jamais o mundo, seja qual for o problema ou as circunstâncias, jamais poderá tirá-la de dentro de nós. E por isso a nossa alegria, como diz no Salmo 20, não é carro e nem cavalo, mas é Deus. Quando Deus está em nosso entendimento, vivendo a sabedoria aqui dentro, tudo que nós olhamos nós sabemos que é passageiro. Pode existir hoje, amanhã não existe. Podemos ter hoje, amanhã não ter. Paulo, ele nos ensina em tudo, queridos. Filipenses 4:12, ele diz: eu aprendi a estar bem em qualquer situação. Aprendi a passar fome, aprendi a ter fartura, aprendi a ter e aprendi a não ter. De qualquer forma eu estou bem, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é vivo, Ele é poderoso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos estar preparados com este conhecimento da graça de Deus, que a presença de Deus em nossas vidas é mais que coisas, é mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver, é muito mais. Irmãos, miserável homem que só espera em Deus aqui nessa terra, diz a palavra de Deus, que só pensa nos bens terrenos, que são passageiros e limitados. Os bens de Deus é infinito. Os bens de Deus duram para sempre, e é nele que eu preciso entrar. E o conselho de Deus nesta noite para você: entre nos bens eternos do Deus vivo, porque eles são ilimitados, eles vão durar toda a eternidade. E tudo o que nós sabemos e temos crido é que Ele é suficiente, que Ele é suficiente para todas as coisas. Não importa o que o mundo parece oferecer, Deus tem mais. Deus tem mais e muito mais. Então aqui nós vamos entender isto, como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então o ouvido não ouviu, o ouvido natural não ouviu, não percebeu, o olho natural também não viu o que Deus tem preparado. E eu preciso saber disso, você precisa saber disso. Mas aqui no versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então já está revelado, queridos. Nós temos a revelação de Deus pela palavra, pelo Espírito, que Deus tem. Nós sabemos o que Deus tem falado através da sua palavra, e temos a certeza que é verdade, porque Deus não mente. Deus não precisa nos agradar com palavras de lisonjas, não precisa. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O
que passa disso é de procedência maligna. Deus não precisa cortar, sabe, vir com palavra suave para que eu pare para ouvir. Não, Ele fala o que é necessário falar. E eu preciso ouvir o que Deus diz. E o que Deus diz para nós, através do seu Espírito, é que nós todo dia precisamos melhorar, que todo dia nós precisamos nos curvar a Ele, porque o nosso orgulho é muito grande, o nosso orgulho nos cega, tira a visão do Espírito, e a gente fica doido, a gente fica maluco de ver os problemas que vão surgindo, e nós não temos esperança alguma, porque os nossos olhos espirituais estão como que fechados, nós não estamos vendo, e muitas vezes nós mesmos sendo cristãos, queridos, nos falta esperança. Por quê? Está faltando visão, está faltando enxergar o que Deus tem para nós preparado. Porque isso, amados, não pense que é uma visão futurística lá para o final, quando a gente não estiver mais aqui. Não é isso. O que Paulo está dizendo é, isso é nosso, já começou agora. Pedro fazendo uma pergunta para Jesus: o que é que nós vamos receber, Senhor? O que é que nós vamos ganhar te seguindo? Jesus respondeu: Pedro, 100 vezes tanto agora, e muito mais, abundantemente mais no futuro, quando você estiver na glória de Deus, na eternidade. Isso fala do cuidado de Deus pessoalmente conosco, desde o dia que a gente convidou Ele para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Senhor, o dia que nós aceitamos, sabe, a oferta de amor do nosso Deus, como diz João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho a todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu. Agora eu quero receber o presente de Deus? Eu desejo receber este presente, ou estou achando que tem coisa melhor do que Ele? Ele é tudo, queridos. Então a palavra de Deus vai dizer o quê? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, será que com Ele não nos daria todas as coisas? Irmãos, a partir do momento que nós temos esse entendimento, tudo é nosso, tudo pertence ao reino de Deus, tudo pertence à igreja. Mas o que eu mais preciso compreender é que não são as coisas que me faz feliz. O que me faz feliz é Ele, é o próprio Deus. Então, se Ele está no comando ou no governo da minha vida, eu estou sendo governado na direção certa, eu não estou perdido. E tudo que acontece, queridos, faz parte do bem que eu preciso receber. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados pelo decreto de Deus. Aí acontece coisa ruim, não foi Deus. Acontece coisas que eu não me agrada, não foi Deus. Irmãos, ninguém pode tocar em você, querido. Se você está em Deus, só Ele pode tocar em você. Só Ele, ninguém mais. Só Ele pode dirigir você, guiar você, trazer a tua vida para o crescimento. Irmãos, o ser humano, ele é guiado por problemas, por dificuldades. Quando não tem luta, ele não cresce. Quando não tem problema, ele não salta, ele não vai. Nós necessitamos de problemas, e Deus sabe disso. São os problemas que nos fazem crescer, são os problemas que nos fazem ficar mais forte. Só que nós temos sempre onde recorrer quando nós temos problemas. Nós vamos falar com Ele. Nós falamos com Deus: Pai, estou passando uma luta, uma dificuldade, eu não sei como resolver isso. Fala para mim, me conta. E Ele tem o maior prazer em ensinar os filhos. Ele tem o maior prazer em guiar a família. Nós somos família de Deus. Ele não quer que nenhum se perca.
Todos nós, na presença dele, crescendo em nível de entendimento ao de Cristo, o Filho amado. Ele deseja que nós sejamos semelhantes a Cristo. E nesse nível é que nós vamos então compreender que o modelo que nós precisamos seguir é a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Não subiu ao coração do homem as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa que está em nós, que deseja muito que a gente fale com Ele, que deseja muito que a gente converse com Ele. Irmão, se nós tivéssemos a habilidade e a intimidade com o Espírito Santo diariamente, de falar tudo, de buscar tudo nele, nós teríamos muito mais vitórias que derrotas. É que a gente fala pouco, queridos. A gente fala mais com as pessoas sobre os nossos problemas do que com Deus. Todo mundo fica sabendo dos nossos problemas, da nossa dificuldade, enquanto Deus ainda não ouviu a gente chegar nele e dizer: Senhor, todo mundo já sabe, menos Ele. Ele devia ser o primeiro a saber. Ele sabe. Ah, pastor, ele sabe. Sim, eu sei que ele sabe. Mas ele quer ouvir você dizer. Ele quer ouvir você falar: Senhor, estou com problema. Senhor, estou com dificuldade. E é nessa hora que as mãos dele te carrega, te põe no lugar, te dá a vitória que você precisa. Irmãos, esta é a verdade. Então a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 10: Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus é profundo, Deus é alto, Deus é largo, Deus é tudo. Mas o Espírito de Deus vai à profundeza de Deus para trazer revelação para o nosso coração no momento em que nós estamos passando dificuldade. Você lembra, amados, a dificuldade de Daniel lá na Babilônia, de seus amigos, quando todos foram condenados à morte, porque o rei teve um sonho e ninguém conseguia revelar o sonho do rei? O que Daniel foi fazer? Orar. Chamou seus amigos e passaram noites em oração, e o Espírito de Deus trouxe a revelação para Daniel sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Quantas vezes nós temos experiência semelhante de coisas que ninguém pode ajudar, mas você vai orar e Deus traz revelação, Deus traz sabedoria, Deus indica um caminho. Quantos que recebem isto? Porque buscou no Espírito, buscou em Deus, e o Espírito Santo trouxe a revelação. Sabe, queridos, está na hora da gente andar com sabedoria, com entendimento, porque nós temos tudo em nossas mãos. O Espírito de Deus revela o que é necessário para a gente viver. Como eu disse, nós estamos no último domingo do ano. Vamos começar um novo ano como? Sendo mais sábio ou mais tolo? Somente pelo Espírito de Deus nós podemos ser sábios. Por mais que somos sábios no mundo, mas espiritualmente muitas vezes nós somos cegos. Não enxergamos as coisas espirituais. Porque quando nós enxergamos as coisas espirituais, nós temos prazer em buscá-las. Nós temos prazer em, em clamar para Ele: Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, me dê entendimento. Eu quero mais, Senhor. Eu quero viver isso. Buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado nos lugares celestiais. Deus é tudo.
Então, quando nós temos esse entendimento, nós buscamos e recebemos de Deus o que é necessário. O versículo 11, ele confirmando o que disse no versículo 10, ele diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Irmãos, muitas coisas que está em nós, só nós e o nosso Espírito sabe. Só o Espírito nosso, o Espírito do homem, sabe. Porque muitas vezes palavras faltam para você explicar alguma coisa que acontece contigo. Tem muitas coisas que você não vai conseguir explicar sobre você mesmo. Mas você sabe, o teu Espírito dentro de você te dá um entendimento. Agora, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus que conhece a Deus o mais profundo, ele traz a revelação de quem Deus é para as nossas vidas. Então eu não preciso temer. Se o Espírito guia a igreja, se o Espírito clama com gemidos inexprimíveis, ele ora por mim, porque nem orar eu sei. Qual é a minha preocupação? É me derramar nele a cada manhã, dizendo: Senhor, só o Senhor pode mudar essa situação, só o Senhor pode transformar esse problema que eu não estou dando conta de resolver. Quando a gente entrega tudo a Ele, querido, você vê mudança, você vê transformação diante dos teus olhos humanos, desses olhos limitados que só consegue ver daqui e ali. A obra do Espírito é lá dentro do homem. Ele começa a transformação de dentro para fora, transformando o nosso ser, a mente, o coração, para que a gente receba de Deus esta visão que somente os homens espirituais têm, e que muitas vezes o carnal, o homem que não tem essa visão, aponta o dedo. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus nos guia com uma capacidade de um vencedor, porque Ele deseja muito que nós sejamos semelhante a Cristo. Assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Amém, queridos? A palavra de Deus continua no versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ninguém, amados, ninguém teria condições de pagar por isso, mas Ele nos deu gratuitamente o mover do seu Espírito em nós, o mover da sua glória em nós. Eu quero ler com vocês 1 Pedro, deixa eu ver se é isso mesmo, é 1 Pedro capítulo 1, do 3 ao 10. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, presta atenção, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais, com gozo indescritível e glorioso,
alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos é dada. Irmãos, que coisa linda. Então tudo isso nós recebemos de Deus gratuitamente por sua graça revelada, nos gerou de novo. Nós somos de uma semente incorruptível. Nós somos gerados pelo Espírito Santo na palavra. Gerou uma nova vida em mim, uma nova vida em você. Para você entender isso, para você entender o que Deus fez, para você entender quem Deus é. Senão, queridos, a gente continua perdendo, a gente continua sem ver. Vamos ver o que o próprio Pedro diz em 2 Pedro, no capítulo 1 também, no versículo 2, no versículo 3 em diante. 2 Pedro, veja bem, ó. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua graça e virtude, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olhe bem isso, irmãos. Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentais à vossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal, como que é? A piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se em nós abundar estas coisas, esse entendimento, esta sabedoria, este entendimento de quem somos, se a nossa identidade for clara em Cristo, irmãos, não há ociosidade em nós. Estamos sempre preocupados, estamos sempre preparados para ajudar, estamos sempre prontos para estender as mãos. Não há ociosidade. Esse amor, ele salta de nós. Há um amor de Deus através do Espírito sendo gerado, um amor que abraça, um amor que cuida, um amor que se preocupa. Se você quiser ler, você pode ler 1 Coríntios 13. O que é o amor? O amor é aquilo, o amor é isto. Quando você entende isso, quando você tem essa revelação daquilo que não passou na mente, no coração, nos olhos do ser humano sem entendimento ainda, mas no teu coração precisa ter isto, querido. No meu coração precisa ter isto. Eu preciso amar como Jesus me amou. Ele disse isso: amai uns aos outros assim como eu amei vocês. Este é o amor de Deus. Caso contrário, irmãos, a gente está apenas passando um tempo na igreja, dizendo que é cristão, mas sem sabedoria do Senhor. Continuando ainda, você está no versículo 8.
Vamos o 9 e o 10, ou o 9 só. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, amados, se isso não fluir em nós, não enxergamos nada no mundo do Espírito, não enxergamos nada a respeito de Deus, porque Deus é amor, e os filhos são semelhantes ao Pai. Sabe, quando a gente pensar mais em quem Deus é e em quem nós precisamos ser, nós vamos clamar mais ao Espírito Santo, dizendo: Senhor, me transforma na imagem e semelhança dele. Senhor, eu quero ser como ele, eu quero alcançar a estatura dele. Isso não é impossível, queridos, porque o Espírito Santo nos leva a este modelo principal, que é Cristo. Cristo é o nosso modelo, que nós devemos procurar, enquanto nós estivermos aqui na terra, nos dias que nós estivermos aqui, seja quantos forem, que a gente persiga isso. Senhor, eu quero ser semelhante a Cristo, eu quero ser como o Senhor. Me dê graça, me dê entendimento, me dê sabedoria, para viver os dias aqui na terra que glorifica o Senhor. Sabe, queridos, isso é o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, mas Deus tem preparado para a gente viver agora, para a gente viver, sabe, sem pretensão alguma, mas entregue totalmente ao Espírito Santo, dizendo: Senhor, leva para onde o Senhor quiser, me usa segundo a tua vontade, Senhor, guia a minha vida segundo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver para ti, Senhor. Caso contrário, irmãos, a nossa vida passa aqui tão rápida e a gente não participou da glória de Deus. Eu quero participar da glória do Senhor. Você quer? Eu quero participar da glória de Jesus. Eu quero ser participante do que Ele tem para nós, através do seu Espírito Santo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus.
pelas ruas, em nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, plano santo, em nome de Jesus. Declare pelas ruas, em nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, plano santo, em nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Só Ele pode dissipar as nossas trevas. Só Ele pode trazer a luz. Só Ele pode curar os nossos corações de tudo aquilo que muitas vezes está guardado aí dentro. São mágoas, angústias, dificuldades, traumas. Só Ele pode arrancar tudo isso. Aproveita essa oportunidade agora. Fale com o Espírito Santo. Fale com Ele agora. Senhor, Tu sabes o que está dentro de mim. Tu sabes o que faço, o que me faz mal. Tu sabes o que eu preciso hoje. Tu sabes que eu quero mudar. Eu quero mudança. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver o novo de Deus na minha vida, na minha família. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor se mova através desta oração. Alcance os corações mais profundos, mais fechados. Que a Tua mão alcança, Senhor. Traz inovação, traz cura. Renova, Espírito Santo. Que a glória do Pai seja transformadora nesta hora. Transforma as vidas na Tua presença, Pai. Pois nós não podemos e não queremos ser igual. Queremos viver esta graça. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Mas o Senhor tem preparado. O Senhor tem algo profundo. Pelo Teu Espírito. E pelas ruas, em nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, plano santo, em nome de Jesus. Declare pelas ruas, em nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, plano santo, em nome de Jesus. Jesus, Jesus. Declare pelas ruas, em nome de Jesus.
exaltado seja o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra. Que o Senhor nos leva mais profundo neste amor, nesse entendimento. Que nós tenhamos, Senhor, capacidade de entender, de viver este amor, Senhor, pela fé. Aquilo que o Espírito já derramou em nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ter discernimento mais profundo para viver intensamente a Tua graça. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua igreja, pelos filhos de Deus que clamam, que têm sabedoria do Pai para buscar mais além, Senhor, mais profundo este amor de Deus. Que o Senhor alcance as famílias, alcance os necessitados, alcance os que estão enfermos, Pai. Como o pastor Wagner, nós colocando em Tuas mãos o Teu Filho, e colocamos a todos que estão doentes, que precisam de cura, que precisam ser restaurados. Espírito Santo, agora, Pai, o Senhor pode tocar neles, o Senhor pode fazer este milagre, este grande milagre, que a Tua mão poderosa, forte, gloriosa é capaz, só ela é capaz de trazer, Senhor Jesus, a cura total na vida de cada um de nós. Amém. Pedimos e Te agradecemos. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus, queridos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração ao nosso Deus. Amém. Louvado seja Jesus. Que maravilhas. O nosso Deus é maravilhoso. Irmãos, na terça-feira o nosso culto começa às 10 da noite. Culto da passagem do ano. Nós estaremos aqui louvando a Deus com aquele que vai estar. Depois no grupo lá tem os avisos, tudo certinho no grupo da igreja. E você sabe como funciona. Eu estou passando só o horário do culto. Vai começar às 10 da noite. Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E a nossa campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção vai começar no dia 5, no domingo. No dia 5 também nós vamos começar o nosso culto lá na chácara Unitra, na nossa chácara. Dia 5, às 9 horas da manhã, estaremos iniciando os trabalhos ali. Tá bom, queridos? Se alguém quiser estar lá, seja bem-vindo. Não é obrigado ninguém ir, mas se alguém quiser ir, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em nome do Senhor. Um ótimo final de ano para todos. O mundo busquei, mas trouxe pra perto.